autoclave é um equipamento utilizado para esterilizações de materiais e utensílios diversos, desde materiais limpos a serem utilizados até materiais contaminados, exterminando toda e qualquer vida microbiana existente, incluindo bactérias, esporos, fungos, helmintos, protozoários e vírus, impossibilitando assim a reprodução de todos esses micro-organismos e garantindo a total segurança em termos de qualidade sanitária. O processo de autoclavagem é bastante simples. Elas funcionam através de um método físico, utilizando uma combinação de vapor, pressão e tempo. Esse processo é realizado em duas etapas. Na primeira delas, todo o ar é retirado do interior do aparelho, criando condições de pressão negativa para que o vapor tenha mais facilidade de entrar em contato com os materiais a serem esterilizados. Na etapa seguinte, o vapor entra no aparelho, aumentando gradualmente a pressão e fazendo a água superaquecida atingir todas as partes dos materiais. Até o fim do processo, a pressão e a temperatura ficam elevadas, garantindo a esterilização dos instrumentos. Em seguida, o vapor passa por um filtro que evita que os micro-organismos saiam da autoclave. Dessa forma, a pressão vai diminuindo até que os instrumentos esterilizados cheguem a uma temperatura que permitam sua retirada de dentro do aparelho. Apesar de fácil manuseio, também é necessário que se tenham alguns cuidados, como por exemplo, nunca preencher uma autoclave até o máximo, pois é preciso deixar espaço para a circulação do vapor em seu interior. Deve-se sempre também conferir o nível de água, pois se ela estiver abaixo da resistência, a autoclave pode ser danificada. Também é necessário utilizar apenas sacos que sejam próprios para a autoclavagem. A utilização do vapor na autoclave dá origem à formação de um efluente que deverá ser descarregado numa estação de tratamento e liberado como um efluente doméstico. A autoclave ou esterilização a vapor é uma das técnicas mais utilizadas para tratamento de resíduos hospitalares. Ela é muito utilizada para a descontaminação e a descaracterização de resíduos sólidos provenientes de hospitais e serviços de saúde em geral. Esses resíduos são relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, não só gerados em hospitais, mas também em clínicas, laboratórios, consultórios odontológicos e veterinários, farmácias, postos de saúde, entre outros similares, os quais necessitam de descarte, pois em sua maioria oferecem risco de contaminação e risco biológico. A operação de descarte do lixo hospitalar custa cerca de 6 vezes mais do que a praticada em relação ao lixo comum. Assim, é necessário o acompanhamento atencioso dos órgãos de vigilância sanitária, dada a sua potencialidade para transmissão patológicas e poluição ao meio ambiente. Essa técnica é muito utilizada por ser barata comparada com as outras metodologias. Não emite efluentes gasosos e seu efluente líquido é estéril. Para a separação de resíduos sólidos, possuímos uma classificação, onde ocorre a segregação, o acondicionamento e a identificação de tais resíduos, onde possuem 5 classes. A classe A são os resíduos potencialmente infectantes, onde eles provêm de sondas, curativos, luvas e bolsas de colostomia, onde devem ser descartados em lixeiras revestidas com saco branco. A classe B são resíduos químicos, onde são fixadores de raio-x e outros materiais provenientes da prata, onde eles devem ser descartados em galões coletores específicos. A classe C são resíduos radioativos, como o cobalto e o lítio. Eles devem ser descartados em caixas blindadas. A classe D são resíduos comuns, como fraldas, frascos e garrafas PETs vazias, marmitas, copos e papéis toalhas, onde eles devem ser descartados em lixeiras revestidos com saco preto. E a classe E são resíduos perfucortantes, que são como agulhas, lâminas de bisturi, frascos e ampolas de medicamentos, onde eles devem ser descartados em coletores específicos. Essa metodologia ela já vem sendo utilizada em laboratórios e hospitais do Brasil.
e uma boa parte do mundo todo, por ser um método prático e de manutenção fácil, tornando o valor de compra como um benefício ao passar do tempo. Tratamento de resíduos por micro-ondas. O que é? A maioria dos tratamentos de resíduos por meio do uso de micro-ondas se dá em serviços de saúde e é vista como um método de tecnologia limpa, pois não causa emissão de efluentes líquidos porque não há adição de produtos químicos nem emissões gasosas, evitando assim a poluição do meio ambiente. Esse método ele não permite odores ou ruídos, possuindo uma rigorosa desinfecção e uma manutenção de baixo custo. Ele consiste na utilização do equipamento na descontaminação dos resíduos por emissão de ondas de alta ou de baixa frequência em uma temperatura entre 95 e 105 graus, porém requer que previamente os resíduos sejam submetidos ao processo de trituração e umidificação. O método ele ainda é inovador, porém já representa 7,8% do total dos tratamentos utilizados. Tratamento de resíduos sólidos por micro-ondas. Como funciona? Antes de se realizar o processo, os resíduos são previamente triturados. Depois, são levados a uma câmara de tratamento, recebendo aí uma injeção de vapor, que tem a finalidade de umedecê-los e então uniformizar a umidade a uma temperatura de 130 graus Celsius. Posteriormente, os resíduos passam por um campo de micro-ondas, ondas eletromagnéticas, que produzem vibrações. Esse movimento permite uma grande velocidade das moléculas de água presente nos resíduos. Neste momento, os resíduos são aquecidos a uma temperatura em torno de 100 graus Celsius, por até no máximo 30 minutos. Assim, finalizando o processo, que os torna em resíduos tratados e desinfectados. O volume do resíduo reduz de 60% a 90%. E apesar de ser um método eficiente, não recomenda-se utilizar para grandes quantidades de resíduos de serviços de saúde e para resíduos anatômicos. Também deve-se ter um cuidado para risco de emissões de aerosóis, que podem estar presentes em produtos orgânicos perigosos. Essa técnica, então, ela é utilizada na área da saúde. Esse método pode ser utilizado em resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, apresentam riscos de infecção. Podemos citar as bactérias, fungos, vírus e parasitas. Esse grupo ele é subdividido em 5 categorias, de A1 ao A5. O A1 são resíduos que resultam de cuidados à saúde de pessoas ou animais. O A2 são resíduos como carcaças, vísceras e outros que provenham de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos. O A3 são membros de seres humanos. O A4, resíduos de tecido adiposo que provenham de cirurgias plásticas e sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes e entre outros. E o A5, que é o último, resíduos como órgãos ou qualquer outro material que resulte de pessoas ou animais com suspeita ou confirmação. Principais países que utilizam. Alguns países que utilizam tratamento por micro-ondas são Alemanha, França, Holanda, Canadá, Áustria e Suécia. Esses países utilizam de uma gestão avançada para o processamento de resíduos da área hospitalar. No Brasil, apenas 4% de todo resíduo hospitalar é tratado pelo método de micro-ondas.